São cartas que são atribuídas a Paulo. Eu costumo dizer que é o quê? A gente precisa separar o que é o Paulo histórico e o que é de uma escola paulina. Ou seja, indivíduos que foram discípulos, indivíduos que se reconheceram, ouviram ideias associadas a esse nome a Paulo, gostaram e se inseriram nessa escola. Tanto que a gente, quando lê o material, a gente precisa lembrar que existem 4 Paulos dentro só do Novo Testamento, mas a gente ainda tem materiais fora também que são atribuídos a Paulo. Por exemplo, essas 7 cartas, que de fato foram assinadas e são de autoria do Paulo histórico. A gente já tem um Paulo ali que são de indivíduos que foram discípulos dele, tão próximos, conhecem metáfora, conhecem escrita. Então eles escrevem de forma que lembra, mas não é Paulo, que é o caso de Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses. A gente já tem Paulo que esse daí são as chamadas cartas não paulinas, não tem nada a ver com Paulo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? Nem é escrita nada, metáfora, já foi tudo eclodido, tanto que é século II. Então, repare, eu estou falando que a produção de Paulo é década de 50, finalzinho da década de 40, 48 mais ou menos, 1 Tessalonicenses, e ao longo da década de 50. Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, século II. Então, Paulo já morreu, gente, já bateu as botas há muito tempo. Esquece, não tem mais Paulo. Mas o cara escreve como se fosse Paulo. Entende? E é interessante porque uma historiadora norte-americana, Margaret MacDonald, ela comenta que a gente consegue demarcar bem o processo de produção dessas cartas. Que é em contexto de quê? De uma tensão com outro texto que não entrou para o cânone, que é Atos de Paulo e Tecla. Que não entrou, diga-se de passagem, por uma tensão ali com a figura de Tecla, que era uma discípula de Paulo, que também saiu ali, enfim, anunciando essa tal Boa Nova, e ganhou o epíteto de apóstola. E o Tertuliano, comentando sobre esse material, ele fala que o material não pode ser vindo de Paulo, de onde já se viu uma mulher pregar, se já é complicado uma mulher ler e escrever, ele já acha absurdo, e dirá uma mulher de autoridade que vai sair pregando como apóstolo. Uai, seu app de vídeos curtos.